Vamos fazer uma pequena atualização do Cobra. Atualização importante da situação. Para entender a situação planetária atual, precisamos mergulhar um pouco na história oculta. No século II AC, quando a família Orsini estava expandindo as suas propriedades ao norte de Roma, eles se depararam com uma rede de túneis subterrâneos abaixo dos assentamentos etruscos de Pitigliano e Orvieto. Nesses túneis, eles encontraram reptilianos nativos e forjaram uma aliança militar com eles, que mais tarde apoiou a ascensão do culto católico, quando túneis foram construídos para conectar Pitigliano e a colina do Vaticano. A família Orsini tem uma presença muito forte na área ao norte de Roma há mais de 2000 anos, desde o século XIV. Pitigliano foi seu principal ponto de entrada no Império Reptiliano Subterrâneo. A dinastia Teodosiana, atualmente família Teodólio, fez outra aliança militar com os negativos andromedanos no final do século... não estou entendendo esse século. Efetivamente, derrubou a civilização romana. A família Aldobrandini fez uma aliança com os aldebaranos no século XVI e há fatos sobre essa aliança que surpreenderão muitas pessoas quando finalmente forem revelados. Movimentos cátaros e templários nos séculos 12 até 14 foram tentados pelas forças da luz para trazer luz ao planeta novamente. A Inquisição foi uma instituição criada pelas forças das trevas para suprimir essa luz, especialmente para suprimir a energia da deusa. Então, as forças da luz tentaram novamente trazer mais luz com o Renascimento e com o movimento protestante. Como reação a isso, a família Farnese criou os jesuítas. Os jesuítas logo começaram a explorar o mundo subterrâneo e fizeram um grande progresso na década de 1660. Eles fizeram contato com os draconianos clandestinos em 1660 e um pacto militar foi assinado para o qual apenas poucos jesuítas importantes conheciam. No final do século XVII e início do século XVIII, um pequeno grupo de jesuítas rompeu com a civilização da superfície e iniciou um grupo separatista. Com assistência draconiana, no final do século XVIII, eles já tinham pequenas colônias em todo o sistema solar. No final do século XIX, eles foram autorizados pelos seus senhores draconianos e andromedanos negativos a manter pequenas colônias de escravos, reduções jesuítas em alguns sistemas solares menos importantes sob o domínio draconiano em nossa galáxia e na galáxia de Andrômeda. Esses jesuítas nunca foram uma força principal nas guerras intergalácticas e tendiam a gravitar de volta ao nosso sistema solar durante o século XX, à medida que os draconianos perdiam cada vez mais territórios em toda a galáxia. Após a invasão arconte, em 1996, eles ocuparam algumas posições importantes na infraestrutura escura das facções separatistas dos Illuminatis do Sistema Solar. Eles estavam controlando a matriz astrológica escura e investiram pesadamente na nanotecnologia de IA. Agora, ainda há um pouco dessa presença jesuíta em todo o sistema solar. Eles ainda controlam uma enorme quantidade de nanites, alguns deles interplanetários, e a maioria dos nanites na superfície desse planeta. Esses nanites criam uma rede que pode se comunicar por meio de ondas de rádio.
Essa rede interplanetária jesuíta, juntamente com os seus aliados reptilianos e draconianos não físicos, estão dando poder oculto aos jesuítas da superfície, que controlam as redes escuras da superfície através de iniciações rituais que ocorrem nas universidades jesuítas. Muitas pessoas que estudavam em universidades jesuítas e passaram por esses rituais agora são servos obedientes dos jesuítas e da sua agenda. Agora, os andromedanos e aldebaranos positivos estão começando a limpar todos os remanescentes das reduções jesuítas do sistema solar. E isso reduzirá muito o poder dos jesuítas da superfície. Os aldebaranos e andromedanos positivos também iniciaram a segunda fase da sua infiltração na sociedade da superfície. Eles usam corpos humanoides clonados para substituir certas pessoas em posições chaves na polícia secreta, nas redes de agências e na maioria nas redes de agências alfabéticas, FBI, ONU e etc. Na maioria dos regimes ao redor do planeta, especialmente os mais totalitários. E isso neutralizará a invasão jesuíta dos BRICS, onde muitos desses regimes são encontrados. Como a China cometeu alguns grandes erros estratégicos durante 2024, as forças da luz decidiram apoiar os Estados Unidos para serem o país que criará o avanço. Kerry Cassidy está recebendo algumas informações dos bastidores, mas não as interpreta corretamente. As forças da luz colocaram seu poder por trás da presidência de Trump e muitos grupos ocultistas positivos dos Templários estavam meditando por eleições justas, com Trump sendo eleito efetivamente, criando uma mudança positiva na linha do tempo. A infiltração de Andrômeda e Aldebaran também está ocorrendo nos Estados Unidos e eles comunicaram que podem entrar em contato diretamente com Trump ou Musk. Trump é um chapéu cinza, mas no momento ele e a sua futura administração são os mais adequados para trabalhar com as forças da luz do que qualquer um dos outros principais líderes mundiais e suas administrações. Há uma enorme transformação espiritual acontecendo. Saint-Germain começou a ativar grupos ocultistas positivos, tanto na rede de Agartha quanto na superfície. Na superfície, especialmente grupos que já têm alguma conexão com Saint-Germain e Cagliostro, estão sendo ativados, especialmente alguns grupos templários, Rosacruzes, maçônicos, Mistraim e teosóficos. Esses grupos estão sendo preparados para as grandes ativações que ocorrerão em 2025 e a futura chegada da Idade de Ouro. Há também uma enorme reorganização e ativação de toda a rede de Agartha ocorrendo. Eles estão sendo alinhados com a Confederação Galáctica. O movimento de resistência está se tornando um departamento de força especial dentro de Agartha e a frota de prata de Agartha será reativada novamente após a remoção jesuíta de todo o sistema solar. A frota de prata é uma frota de naves espaciais de Agartha que foi fundamental para despertar a população da superfície para o movimento positivo na nova era, no período de 1975 a 1995. Essa frota se escondeu durante a invasão Arconte em 1996 e deve ser totalmente reativada novamente em janeiro de 2025, 2 dias antes de Plutão entrar em Aquário. As forças das trevas fizeram sua última tentativa de escalar a situação.
Aí, esse texto é pequeno, era só isso, mas é fantástica a informação que ele traz. Então, tem um outro texto do Cobra aqui, que são dois textos que eu quero passar. Esse é de dia 24 de novembro. Esse que eu vou passar de Saint Germain. E esse que eu passei agora é do dia 11. Então, esse do Saint Germain, eu acho que um puxa o outro, sabe? E aí diz o seguinte: uma nova entrevista com o Cobra. O objetivo dessa entrevista é trazer mais consciência sobre certos aspectos da Operação Dreamland para a população da superfície. As perguntas para essa entrevista foram fornecidas por um certo contato que está envolvido na Operação Dreamland e as respostas foram fornecidas em itálico pelo Cobra. O texto da entrevista. Deixa eu ver o que é essa Operação Dreamland. Vocês sabem que eu nem gosto de entrar nos links do Cobra, porque a gente vai embora, mas sei que vocês também querem saber o que é essa Operação Dreamland. Eu vou ver se eu leio rapidinho aqui. Operação Dreamland é a operação da Terra dos Sonhos. É uma operação das forças da luz para iniciar um novo renascimento na superfície desse planeta. O primeiro renascimento, há 500 anos, foi iniciado por um certo grupo ocultista positivo por trás da nobreza branca no século XV em Florença. O segundo renascimento será iniciado pelo mesmo grupo ocultista em todo o mundo, e será anunciada a vitória final do espírito humano livre sobre as forças de limitação. O contato foi feito com a linhagem da nobreza branca, que estiveram envolvidos com o nascimento do primeiro renascimento, pode muito bem ajudar na criação do segundo. Contato feito com linhagens da nobreza branca do Graal significa restauração da Madalena, mistérios como preparação para a verdadeira revelação da deusa. Agora vamos voltar para lá. O texto da entrevista está aqui. Voltamos para o texto principal. De tempos em tempos, você fala sobre a ordem da estrela e como essa ordem tentou acabar com a escuridão neste planeta. As perguntas a seguir pretendem nos lembrar dessa ordem e ajudar a reviver a conexão com a ordem novamente. Você disse que Saint Germain, Cagliostro e Casanova foram iniciados na Ordo Bucintoro, em Veneza. Os membros da Ordo Bucintoro foram guiados pela Ordem da Estrela. Você disse que os membros dessa ordem planejaram suas vidas até o ano 2000 e as seguintes perguntas estão relacionadas a essas informações. Primeiro, tá tudo indo de acordo com o plano? Esses membros ainda estão por aí ou deixaram essa realidade? Eles sabem quem eles são? Resposta: definitivamente não está indo de acordo com o plano. As coisas estavam indo relativamente bem até 1996. Então, o grande esquecimento aconteceu. A maioria dos membros ainda está encarnada, mas quase sem exceção, eles não têm ideia de quem eles são. Pergunta: na história, Cagliostro não foi retratado como um alquimista positivo. Ele estava relacionado ao colar a fer ou ao diamante que desempenhou um papel na Revolução Francesa e na execução de Maria Antonieta e muitos outros. Aleister Crowley, cujos ensinamentos são conhecidos por terem desempenhado um papel significativo nas práticas ocultas das elites, declarou que ele era Cagliostro em uma vida anterior. Além disso, muitos descrevem Cagliostro e sua esposa como golpistas. Sabendo o que sabemos,
como Cagliostro desempenhou um papel positivo para a Ordem da Estrela? Resposta. Cagliostro foi iniciado nos mistérios egípcios por Saint-Germain e por um certo grupo ocultista em Nápoles, que por quase 1500 anos ainda teve acesso ininterrupto aos mistérios de Ísis. Ele era um grande ocultista e curandeiro. Ele foi acusado de envolvimento no caso do colar de diamantes por causa da sua associação com o cardeal Rohan, mas mais tarde foi absolvido porque não encontraram evidências contra ele. Ele cometeu um erro fatal ao espalhar os mistérios de Ísis nos estados pontífices, bem debaixo do nariz dos jesuítas, e eles logo o capturaram e o aprisionaram por toda a vida. Os jesuítas também espalharam muita desinformação sobre ele, manchando seu nome. No mesmo contexto, como Casanova, manchando seu nome. Pronto. Pergunta. No mesmo contexto, como Casanova ajudou a causa? Aparentemente, ele realmente não acreditava em Saint-Germain e o questionou. Resposta. Casanova estava um pouco desequilibrado. Ele foi iniciado nos mistérios, mas não os compreendeu completamente. Essa é a razão pela qual ele não confiava em Saint-Germain, pois o via através dos seus próprios preconceitos. Pergunta. Sabemos que Saint-Germain desempenhou um papel significativo na Europa no século XVIII. Alguns dizem que ele tinha em sua posse a pedra filosofal e foi assim que conseguiu se manter jovem, mas parece que ele deixou essa realidade. Alguns dizem que ele perdeu a pedra. Ele ainda está conosco? Ele perdeu a pedra? Resposta. Saint-Germain ascendeu em 1784 e assim transformou completamente seu corpo físico. Ele não perdeu a pedra. Ela está escondida num lugar seguro. Pergunta. Alguns dizem que Saint-Germain apareceu na sala do Salão da Independência em julho de 1776 e encorajou a assinatura da Declaração da Independência. Isso é verdade? Isso é porque Saint-Germain sabia que os Estados Unidos estariam desempenhando um papel significativo no fim da escuridão? Você tem alguma informação sobre isso? Resposta. Isso é verdade. Ele tinha grandes planos para os Estados Unidos. Ele viu o papel de liderança daquele país na criação da Nova Atlântida. Ele viu um tempo em que toda a escuridão desaparecerá e a Idade do Ouro começará. Pergunta. Em suas postagens anteriores, você nos descreveu como a Irmandade da Estrela influenciou a história. Você basicamente disse que a Ordem influenciou a área de Florença no século XV e século XVI em Veneza, a Inglaterra no século XVII, Paris no século XVIII. É seguro dizer que a presença da Ordem foi significativa na área da Califórnia na segunda metade dos anos do século XX? Se assim for, essa presença não é mais sentida lá. Pelo contrário, a Califórnia tornou-se um lar para a Igreja de Satanás. O que aconteceu lá? Criar uma cidade de luz estava no plano de Saint-Germain. Foi seu último plano para derrotarmos a escuridão. Ele tem outros planos? Resposta. A Irmandade da Estrela ativou muitos membros da Ordem da Estrela, que encarnaram na segunda metade do século XX. Havia planos para criar uma ilha de luz perto de Los Angeles e desencadear o processo de ascensão em massa a partir daí. Esses planos foram destruídos durante a invasão sombria em 1996. Além disso, as forças da luz perderam a guerra oculta na Califórnia em 2019. Agora, a situação está melhorando muito lentamente e Saint-Germain está ativando energeticamente grupos ocultos e esotéricos positivos desde o início de novembro de 2024.
Pergunta: parece que Saint-Germain também influenciou muitos em suas obras de arte. Por que é que como ouvir Mozart ou olhar para uma estátua ou uma pintura, como isso pode nos ajudar? A arte pode nos ajudar a estabelecer uma conexão com a ordem da estrela? Resposta: ele estava influenciando a arte para se tornar um portal para a consciência superior. Ouvir a flauta mágica, ou olhar para uma escultura de Canova, ou meditar em uma pintura de Vide Lebrun, pode nos ajudar a alcançar a consciência da alma. Pergunta: parece que a maioria das ordens secretas foram infiltradas pela Cabala. Na verdade, pode-se até dizer que os antigos ensinamentos da deusa foram usados para programar as pessoas e desenvolver tecnologias negras para serem usadas contra a humanidade. Se pensarmos fora da caixa, o plano pode ser nos mostrar como esses ensinamentos podem ser usados de maneiras sombrias. Trata-se de entendermos que a tecnologia deve se desenvolver com a consciência em paralelo, para que a gente entenda que a tecnologia deve ser usada pelo ser cuja consciência está pronta para isso, ou esse pode ser o último plano? Resposta: é verdade que a maioria das ordens secretas foram infiltradas, mas agora é hora dos verdadeiros ensinamentos serem restaurados novamente. Mas eles podem ser revelados à humanidade apenas na medida que a humanidade estiver desenvolvida o suficiente para entendê-los e absorvê-los. E a tecnologia precisa ser desenvolvida em equilíbrio com a compreensão espiritual. Pergunta: você pode explicar como a deusa está conectada à Irmandade da Estrela? Resposta: a energia da deusa foi suprimida drasticamente nos últimos 2000 anos e certas ativações entre Saint-Germain e a princesa de Lambelle na década de 1770 começaram a restaurar a presença da deusa dentro da Irmandade da Estrela. Esse processo ainda está em andamento. Então, para trazer um pouco mais de clareza, aí o texto termina aqui. Para trazer um pouco mais de clareza, eu vou fazer um resuminho, tá? Número 1. Alianças históricas. Desde a descoberta de túneis subterrâneos na Itália por famílias aristocráticas, como os Orsini, até alianças com reptilianos, aldebaranos e andromedanos negativos, o texto conecta eventos históricos como a ascensão do catolicismo e a criação dos jesuítas a influências extraterrestres e conspirações ocultas. Número 2. Conflitos cósmicos e terrenos. Relata a presença de jesuítas dissidentes que teriam formado colônias fora da Terra com o apoio de Draco e andromedanos negativos, controlando tecnologias como nanotecnologia e redes escuras na Terra. Número 3. Intervenção das forças de luz. Forças como andromedanos e aldebaranos positivos estão desmantelando estruturas jesuítas no sistema solar, enquanto grupos ligados a Saint-Germain e redes ocultistas positivas estão sendo ativados para promover transformações espirituais. Número 4. Estados Unidos como protagonista. Erros estratégicos da China em 2024 levaram as forças da luz a apoiar os Estados Unidos, especialmente com a possível presidência de Trump, como catalisador de mudanças positivas. Número 6. Meditações globais. Enfatiza a importância de meditações coletivas para alinhar a humanidade com as energias de transformação e promover paz em conflitos como o da Rússia e da OTAN. Aí,
continuando, eu trouxe também o resumo da entrevista do Cobra, onde ele aponta Saint-Germain. E os principais pontos abordados são, número 1, a Ordem da Estrela. Muitos dos seus membros encarnaram na Terra, mas não têm consciência de quem são devido ao grande esquecimento de 1996 com a invasão Arconte. Número 2, Cagliostro e Casanova. Cagliostro foi um grande ocultista que divulgou os mistérios de Ísis, mas foi prejudicado pela desinformação dos jesuítas. Casanova foi iniciado, mas não compreendeu plenamente os ensinamentos. Aí, número 3, temos Saint-Germain. Ele ascendeu em 1784, mas ainda influencia positivamente o plano espiritual, com destaque para a Nova Atlântida e o futuro papel dos Estados Unidos. Número 4, arte como portal. As obras de arte influenciadas por Saint-Germain, como a flauta mágica, Mozart, ajudam a elevar a consciência. E número 5, então, vamos ouvir Mozart, gente, para a elevação da consciência. Inclusive, eu já fiz um estudo sobre a cura através de Mozart. Futuramente, eu posso trazer aqui cada música de Mozart, ele traz, não só Mozart, Bach também, Beethoven, eles têm, cada música deles, digamos assim, depressão, tem algumas músicas curativas, várias enfermidades do corpo podem ser tratadas através da música, né? Musicoterapia. Enfim, se vocês fizerem uma pequena pesquisa, também vocês vão encontrar cura através das músicas de Mozart, Beethoven, Bach. E aí, onde eu estava? Infiltração de ordens secretas. A maior parte foi comprometida pela Cabala, mas há um esforço para restaurar os verdadeiros ensinamentos espirituais. A entrevista enfatiza a importância de equilibrar tecnologia e espiritualidade e restaurar a energia da deusa para alcançar a Era Dourada. Eu quero compartilhar com vocês uma visão inspiradora sobre o momento planetário e as transformações espirituais que estão em curso. Esses insights vêm das atualizações do Cobra, trazendo mais clareza sobre o passado e a esperança para o futuro. A história oculta e alianças milenares. Desde tempos antigos, certas famílias e organizações formaram alianças com forças negativas, influenciando eventos históricos e estruturas de poder, como a Igreja Católica e os jesuítas. Porém, ao longo da história, movimentos como os cátaros, templários, o Renascimento, foram iniciativas das forças da luz para trazer energias positivas para o planeta. Hoje, o papel das forças da luz estão sendo reativadas para mudanças profundas, com destaque para o portal de preparação
em 2025. A presença de aliados cósmicos como andromedanos, aldebaranos positivos, a Federação Galáctica e outros está ajudando a remover as influências negativas remanescentes na Terra e no sistema solar. A transformação geopolítica e espiritual. As forças da luz, elas estão apoiando líderes como Donald Trump para promover avanços globais significativos. Grupos esotéricos ligados a Saint-Germain estão sendo ativados para catalisar grandes mudanças nos próximos anos. Nós estamos vivendo tempos de grandes desafios, mas também de oportunidades sem precedentes. O futuro promete ser brilhante, com a reconexão da humanidade à sua essência divina. Cada um de nós pode contribuir para que essa mudança aconteça o mais rápido possível, ao vibrar positividade. Participação de meditações, cultivando a fé no mundo melhor, acreditando, colocando a tua energia naquilo que você quer ver e não no que você não quer ver. Juntos, a gente vai continuar semeando a luz e a esperança. Compartilhe essa mensagem com quem vocês sentirem que pode se beneficiar, sem tentar impor a sua vontade. Entrega a mensagem sem esperar nada em troca, apenas doe, entende? Para não ser aquela pessoa chata, para não se tornar aquele crente que ele fica dizendo, você vai para o inferno, e enfim, vocês sabem o que não fazer. O futuro da humanidade, acreditem, está nas nossas mãos. Se depender de nós, e depende de nós, o futuro será glorioso. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário. Deixo vocês em amor e luz. Namastê.